Em nome de Jesus. Amém. Diaconato, se preparem. Vem aí um homem cheio da unção do Senhor, Pastor Renan. Aleluia. Não sei se me ajudou muito não, fiquei mais nervoso. Glória a Deus. Mas você pode sentar, obrigado, gente. Aleluia. Acho que vai ser sem tecladinho mesmo. Aleluia. Boa noite, gente. Todo mundo bem? Você está feliz de estar aqui hoje à noite? Você tem certeza disso? Onde está o povo mais feliz dessa terra? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Eu estou com muita expectativa. Olha que legal. Tem até uma televisãozinha ali onde eu estou aparecendo. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Estou com muita expectativa para tudo aquilo que nós iremos desfrutar hoje à noite. Existe uma palavra que está ardendo no meu coração. E eu creio mesmo que nós estamos num grande encontro, preparado pelo Espírito. Aleluia. Talvez antes de chegar aqui alguma coisa pode ter acontecido para dificultar a sua chegada até aqui. Pode ser que você esteja aqui hoje à noite um pouco distraído, ainda sem saber o que está acontecendo. Mas esse é o momento de você ajustar o seu foco. Aleluia. Você não está aqui para cumprir uma escala, você não está aqui porque você foi convocado para isso, ou porque você tinha que estar aqui. Você está aqui hoje à noite, queridos, porque existe algo preparado especificamente para você. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 23, que o Senhor é aquele que coloca uma mesa posta, uma mesa farta, diante de nós, na presença dos nossos inimigos. E isso é maravilhoso, queridos, porque nós que estamos aqui ministrando a palavra de Deus, somos como garçons que coloca essa mesa. É tudo preparado pelo Senhor, mas nós temos a oportunidade de entregar as bandejas fartas para você desfrutar na presença dos seus inimigos. E sabe, querido, você já parou para pensar um pouco sobre isso? Imagina você comendo um churrasco e assistindo o diabo, querendo fazer um turbilhão de coisas, e você simplesmente se fartando em tudo aquilo que Deus já providenciou para você, tudo aquilo que te pertence. Aleluia. Eu não sei aquilo que o diabo pode querer ter feito, mas eu sei aquilo que Deus fez e faz. Continua fazendo, queridos, sempre. Então é um grande prazer estarmos aqui mesmo e ministrar a palavra de Deus, é nos colocar como garçons, como serventes do Senhor, para entregar coisas que são como palavras eternas, pérolas. Então não deixa isso, querido, escorrer das suas mãos. Não deixa que nenhuma distração ou qualquer coisa tire de você aquilo que o Senhor preparou para a tua vida hoje à noite. Eu sei que existe uma unção coletiva. Nós não nos reunimos por acaso. Existe algo, irmãos, que se manifesta quando os filhos de Deus estão presentes. Uma unção específica, um poder específico da parte de Deus. Aleluia, porque a unidade, ela multiplica as nossas forças. Imagina, irmãos, uma igreja reunida, querendo a mesma coisa, falando as mesmas coisas. Você está comigo? Aleluia, isso é algo super importante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ajuste de foco, sobre um ajuste de visão, sobre a sua visão, sobre ter a capacidade de enxergar as coisas como Deus vê, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Nunca foi, irmãos, de forma nenhuma interesse do Senhor esconder nada de você. Mas muito pelo contrário, Deus tem um plano, tem um projeto para você. E o desejo dele é que você possa estar correndo a carreira que te está proposta de uma forma excelente e com velocidade. Amém, gente? Glória a Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 26. A partir do versículo 14. Livro de Atos, capítulo 26, verso 14. Paulo, ele vai estar diante de algumas autoridades. Dando o seu testemunho, aquilo que ele mesmo passou. E como o seu ministério foi influenciado
de uma forma tão grande por esse acontecimento. Livro de Atos, capítulo 26, no verso 14, diz assim: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Diz comigo: ministro e testemunha. Aleluia. Tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aleluia. Jesus está dizendo: olha, não vai ficar por aqui, porque esse é o nosso primeiro encontro e eu ainda vou aparecer para você muitas vezes mais. Versículo 17: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diz comigo: visão celestial. Aleluia. Aleluia. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Eu posso dizer, querido, com toda convicção, que a conversão e o início da vida ministerial de Paulo foi algo muito inspirador para nós. Até porque você conhece a história e sabe que depois do encontro, Paulo perdeu a sua visão. Aleluia. E tendo perdido a sua visão natural, os seus olhos espirituais passaram a estar abertos. Aleluia. Isso significa, irmãos, e me ensina que nem sempre aquilo que nós podemos ver naturalmente é o plano completo. É exatamente aquilo que está acontecendo. Nem sempre aquilo que nós estamos vendo é exatamente aquilo que Deus vê. Inclusive para a minha vida e para a sua vida individualmente falando. Aquilo que você está enxergando hoje com os seus próprios olhos precisa ser ajustado para a forma e a maneira que Deus te vê. Imagina, querido, para pensar um pouco, o que você fala acerca de si mesmo, o que você poderia dizer acerca daquilo que você está vivendo hoje. E se você parasse para ouvir acerca daquilo que Deus tem para falar sobre a tua vida, aquilo que está disponível para você hoje e tudo aquilo que Ele já preparou para que você viva. Aleluia, eu acho que nós precisamos, irmãos, pode ser que nós precisemos ajustar a nossa visão. Porque Jesus está dizendo: olha, Paulo, eu te chamei para que você possa abrir os olhos de outros, assim como a sua visão espiritual está sendo aberta, assim como o seu foco está sendo ajustado. Eu vou precisar que você se levante e vá até o meu povo, também levando as boas novas do Evangelho, levando para eles uma forma e uma maneira de enxergar, não apenas naturalmente falando, mas de uma forma sobrenatural. Diz assim comigo: hoje à noite eu recebo a capacidade de enxergar as coisas como Deus vê. O próprio Paulo disse: olha, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporal, mas as que não se veem são eternas. Aleluia, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo pela fé, ou eu vivo por aquilo que eu creio.
deixando as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos, avançamos para a meta, para o alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia, queridos, não é vontade de Deus que você esteja com o foco, com a sua visão distorcida, porque se você não está vendo da forma correta, você perdeu a direção. Ninguém tem a capacidade, irmãos, de correr a carreira de Deus com os seus olhos escurecidos, obscurecidos. Se não tem foco, se não tem visão, não tem direção. Não tem corrida, não tem carreira. Se você não está vendo da forma que Deus vê, muito provavelmente você está parado ou correndo entre círculos. E é por isso que entra ano e sai ano, e as coisas permanecem da mesma forma, da mesma maneira. Mas eu creio, irmãos, que está iniciando uma nova temporada. Novos ciclos em Deus estão sendo abertos, novas temporadas, novas estações em Deus estão sendo abertas, novos caminhos para que você possa trilhar, mas com certeza não é fazendo as mesmas coisas. Aleluia, aleluia. Se você quer crescer mais do que você cresceu nesse ano de 2024, você vai precisar fazer coisas diferentes. Aleluia, aleluia, vamos avançar. Abre comigo em Salmos, capítulo 36, verso 9. E eu vou ler algumas coisas rápido para que a gente possa ganhar tempo. Salmos 36, verso 9 diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Pois em ti está o manancial de vida, na tua luz vemos a luz. Aleluia, na luz de Deus, nós temos a capacidade de ver a luz. Na palavra de Deus, nós temos a capacidade de receber direcionamento. Na unção de Deus, nós temos a capacidade de ajustar o nosso foco. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu posso falar um pouco com propriedade para você, porque naturalmente falando eu tive muito problema com visão. Hoje a minha visão é perfeita, graças a Deus por isso. Mas eu tinha um quadro de 8 e 9 de miopia. Alguém aqui tem miopia? Tem também? Alguém tem aqui? Miopia? Sabe o que é? Com astigmatismo um pouquinho, mas a miopia era 8 e 9. Isso desde a adolescência, para não falar da infância. E a minha vida de estudos, irmãos, era terrível. Porque talvez da primeira série, da segunda série em diante, é cegueta mesmo, era. Obrigado, Carol. Vai ter volta. Fundo de garrafa, né? Uma vez eu estava na escola e o pessoal falou assim: ele precisa da raspa do telescópio Hubble para conseguir ver alguma coisa. Era triste, irmãos. Foi libertador quando eu conheci a lente de contato. Quando eu conheci a Romana, certamente eu estava de lente de contato. Senão talvez eu não tivesse um casamento hoje. Mas em casa eu precisava usar óculos. E sabe, irmão, sem óculos eu não conseguia focar. Eu olhava para os seus olhos e era como se eu estivesse olhando literalmente para uma árvore, de longe. E queridos, eu vou falar isso para você e vou abrir a minha vida, porque eu creio muito em cura divina. E prego um pouco sobre isso também. E vejo Deus fazendo algumas coisas nesse sentido. E, irmãos, eu nunca desisti. Eu falei, eu vou ser curado. Porque essa palavra que eu creio, ela funciona. E ela precisa funcionar para mim. Mas, irmãos, você vê e sentir sempre algo constante,
atrapalha muito a sua fé. E é por isso que você precisa encher o seu coração continuamente. A Bíblia diz que nós recebemos fé por ouvir a palavra de Deus, não é por ter ouvido. E você precisa constantemente, se você crê em algo, você precisa crer e estar enchendo o teu coração de fé acerca daquele assunto. E eu sempre declarava, eu vou receber cura, até que um dia à tarde, irmãos, e eu comecei a colocar isso como objetivo para a minha vida, até para que eu pudesse pregar com isso com mais entusiasmo. E eu lembro, queridos, que um dia à tarde, orando em casa, os meus olhos se abriram, e eu vi perfeitamente, queridos. Aleluia! E eu pulava, saltava, até que eu abri a boca e disse, eu não acredito. E a visão foi fechando, e tudo voltou a ficar embaçado novamente. Sabe, queridos, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. E o Senhor passou a falar no meu coração, olha, você vai enxergar bem. Eu vou fazer isso. E eu comecei, irmãos, a criar conflito interior acerca disso. Será que a palavra, isso mesmo, mas funciona? Eu vejo acontecendo na vida das pessoas. Eu vi, abriu-se diante de mim, eu vi perfeitamente. Só que, irmãos, a dúvida roubou aquilo que eu tinha recebido da parte de Deus. Até que eu comecei a declarar, rapaz, um dia, nem que seja através de cirurgia, eu vou ser curado. E sabe o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia de correção de visão, chamada LASIK, uma coisa assim. E a minha visão ficou 100% perfeita, através das mãos dos médicos. E deixa eu te falar uma coisa. Qual o problema nisso? Eu vou deixar de crer por causa disso? Porque eu recebi cura através dos médicos? Nath, se eu disser isso, ela joga o telefone em cima de mim. Mas é muita ignorância, irmãos. Você desconsiderar, ou você querer modular Deus da forma e da maneira que você acha que é, ou que você pensa que tem que ser. Porque Deus, ele não cabe no seu achômetro. Agora eu posso falar uma coisa para você, eu não via, e agora eu vejo. Aleluia! Mas eu também já vi, irmãos, cegos de nascença abrir os olhos diante de mim. E eu tenho testemunhas, pessoas que estavam presentes, e eu posso falar abertamente, irmãos, porque nós conversamos muito sobre isso. E eu tenho o pastor Edilson de Lira e o pastor Jânio César. E nós estávamos lá na cidade de Punata, no interior da Bolívia, e nós três vimos uma cega de nascença abrir os seus olhos. E olhos colados, e globos oculares defeituosos enxergarem perfeitamente. E através de um milagre como esse, irmãos, existe uma igreja, Assembleia de Deus, hoje estabelecida naquele lugar. Agora não vem falar para mim, irmãos, que cura não funciona, porque você vai se dar mal. Aleluia! E se você não crê, nunca vai acontecer para você. Mas quantos creem, irmãos, que além de curar naturalmente, Deus, ele deseja ajustar o nosso foco para que nós possamos ver sobrenaturalmente também. Abre tua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1. Livro de Isaías, capítulo 61, verso 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O profeta Isaías estava falando, irmãos, aquilo que aconteceria em Cristo Jesus. Como ele seria ungido, e eu quero que você veja o que o próprio Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 4, verso 18, vai comigo lá. Lucas capítulo 4, verso 18,
o que o próprio Jesus, em cumprimento da profecia de Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos. Aleluia, aleluia. Jesus não estava falando apenas, irmãos, sobre um cego ser curado fisicamente, mas aqueles que têm a sua visão obscurecidas pelo diabo, porque é o Deus desse mundo que está cegando a visão dos incrédulos. Jesus veio, irmãos, cheio da unção do Espírito, para ajustar a visão àqueles que não estão vendo da forma correta. Aqueles que estão cheios de trevas terão seus olhos abertos pela pregação do Evangelho. É um dos propósitos da unção. Ajustar o foco, a sua visão, para que você possa ver claramente. Certa vez trouxeram um cego e disseram: olha, Jesus, você pode tocar nele para que ele seja curado? E a Bíblia diz que Jesus o toma pela mão, sai com ele da cidade, leva ele para fora da cidade, impõe as mãos sobre ele e pergunta: o que você está vendo? Ele disse: eu vejo homens como se fossem árvores. Quantos sabem, irmãos, que tem uma certa diferença? Alô? Está comigo, irmãos? Sabia que tem diferença entre homem e árvore? Poderia fazer alguns memes agora, mas acho que não cabe. Eu falar sobre... Não, deixa quieto. Aleluia. Mas a verdade é que Jesus, orando uma segunda vez, ele foi curado completamente. E eu te pergunto, coisa linda, se Jesus precisou orar 2 vezes por uma pessoa cega, por que tu acha que não pode acontecer contigo também? Ou, se você ora e não acontece, a palavra é a mesma. O problema é seu, não é da palavra. Vai ler mais, vai estudar mais, vai se dedicar mais, vai crer mais, vai confessar mais. A palavra é a mesma e Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que curava antigamente, ele já te curou hoje, só recebe o que ele já fez. Mas a verdade é, irmãos, que essa visão, ela foi algo progressivo, esse milagre foi progressivo. E pode ser que espiritualmente você ainda precise de um processo onde a sua visão, ela vai precisar ser ajustada ainda. Ou está no processo, está no meio do caminho. Pastor, e como é que essas coisas acontecem? Através, irmãos, da exposição, a unção e a palavra. Deixa eu te mostrar algo interessante. Vai comigo para Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 29, perdão, verso 18. Provérbios, capítulo 29, verso 18. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aleluia. Querido, esse era um texto que o apóstolo Bud falava muito em suas visões, em suas pregações, em seus ensinos. Olha, irmão, não havendo profecia, em outra versão diz não havendo visão, ou não havendo revelação, o povo se corrompe. Mas olha que interessante, essa palavra, irmãos, profecia ou não havendo profecia, é uma palavra no seu original, que
que seria como chazon, que significa visão, revelação ou comunicação divina. Não havendo uma comunicação divina, o povo se corrompe. Então, sabe, irmãos, que é verdade que muitas pessoas podem estar hoje corrompidas ou até mesmo fora dos caminhos do Senhor, porque elas não recebem uma comunicação divina, uma revelação divina em suas vidas. Agora, uma vez que essa comunicação divina, ela existe, então a responsabilidade não é mais de Deus, passa a ser nossa. Paulo, ele diz, irmãos, olha Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, aquilo que de mim vistes e ouvistes, ensina também a outros homens idôneos, fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Aleluia, aleluia. E eu quero falar, irmãos, bem explicitamente para você. Nós temos uma comunicação divina em nossa igreja limpa, sem mistura. Eu vou te dar uma outra oportunidade, porque eu acho que você pode fazer melhor do que isso. Nós somos, irmãos, detentores da palavra da fé. E se você não se orgulha com isso, ainda dá tempo. Você está numa igreja, irmãos, que ensina a palavra de Deus, pura e genuína, que funciona. Aleluia. E sabe por que essa igreja ainda não está com milhares e milhares de pessoas? Porque o povo de Deus, no geral, queridos, não quer receber a responsabilidade que lhe cabe de conduzir a sua própria vida de acordo com a palavra de Deus. Porque é muito mais fácil estar atrás de campanha e campanha para receber de Deus aquilo que na verdade já lhe pertence. Ou é muito mais fácil colocar a responsabilidade na mão do profeta de Deus, afinal de contas ele vai direcionar a minha vida, e a responsabilidade continua não sendo minha. Mas diz assim comigo, eu não tenho profeta de estimação, porque habita em mim o Espírito Santo da verdade, que me guia a toda a verdade. Sabe o que diz o livro de Salmos, irmãos? 119, verso 105. Lê comigo. Salmos 119, verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia. Lâmpada para os meus pés me dá a capacidade de enxergar onde eu estou hoje, o que eu estou fazendo, para que eu não precise tropeçar em algo e me machucar. Então a palavra, queridos, é lâmpada para os teus pés. Te dá a capacidade de julgar a si mesmo, de aprender sobre Deus através do próprio Espírito Santo de Deus, que te ensina todas as coisas. Mas para aquele que quer correr a sua carreira, irmãos, a palavra de Deus também é luz para o caminho, e te dando a direção de para onde você deve ir. Olha que coisa interessante, volta comigo lá para Provérbios, capítulo 19, capítulo 29, verso 18. Olha o que a segunda parte do texto diz. Mas o que guarda a lei, o que acontece, irmão? O que guarda a lei, essa palavra no seu original grego é a palavra Torá, que se refere especificamente à palavra de Deus. Quantos aqui possuem a palavra de Deus hoje? Ele fala, irmãos, sobre revelação, sobre receber direcionamento divino,
sem profecia, sem uma parte do sobrenatural que vem de Deus, o povo se corrompe. Mas aquele que atenta para a lei do Senhor, este é feliz. Aquele que olha, aquele que atenta, aquele que tem a palavra de Deus como direção, este é feliz. Aleluia. Jesus, ele também fala, irmãos, em Mateus capítulo 22, versículo 29, respondendo-lhes disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia. Diz assim comigo, é um erro não conhecer as Escrituras. Mas deixa eu te falar, também é um erro não conhecer o poder de Deus. E eu quero chamar a tua atenção para o quanto você tem orado em outras línguas. Segundo o irmão Reagan, queridos, é a porta para o sobrenatural de Deus. Você quer estar sensível às direções do Espírito, você precisa estar orando em outras línguas. Sabe, queridos, eu recebi um telefonema semana passada de um determinado irmão, alguém que conheço há muitos anos, falando sobre algumas direções que estava tentando tomar. E eu perguntei, quanto tempo em outras línguas você tem orado sobre isso? Eu quero fazer essa pergunta para você. Pastor, mas eu oro em línguas para algum motivo? Ora. Você ora para você ficar sensível para receber a direção de Deus. Ou você está sendo guiado pela pressão? Ou você está sendo guiado pela tua emoção? Eu posso te dar uma outra direção. Você está sendo guiado pela palavra? É isso que a palavra diz que você está fazendo ou que você deveria fazer? Então você está correto, continua. Agora, querido, se não é, ajusta o foco e a visão. Eu preparei um vídeo, eu pedi para o pessoal da mídia separar aí um vídeo, eu queria assistir junto com você. E eu quero que eu fale contigo. Olha que coisa interessante.
te perguntar, querido, no teu caminho, aquilo que você está vendo, foi Deus quem te mostrou ou alguém que pintou um quadro diante de você? Para pensar um pouco sobre isso. Será que alguém colocou uma visão diante de você? E essa visão está atrapalhando a sua carreira, a sua corrida? Porque, irmão, se não está de acordo com aquilo que é direção do Espírito, ou de acordo com a palavra, pode ser que algo possa estar atrapalhando a sua carreira ministerial, a sua vida em Deus, ou aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia, 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 aleluia. Abre comigo em Jó, capítulo 22, verso 26. Livro de Jó, capítulo 22, verso 26, diz assim: deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Porás a ele, orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Sabe, queridos, mas é muito interessante o que ele fala no versículo 26, ele diz: levantarás o rosto para Deus. A Bíblia diz, irmãos, que em determinado momento, Jesus, junto com os seus apóstolos, ele sai para orar, e ele diz: olha, vocês precisam seguir caminho, e eles saem no barco, e Jesus não foi com ele. Mas em um determinado momento, em alta noite, Jesus aparece a eles andando sobre as águas. E eles, pensando que Jesus era um fantasma, eles começaram a gritar, a ficar desesperados. E aí Jesus acena e Pedro diz: olha, mestre, se és tu, deixa-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem. A Bíblia diz que Pedro, saindo do barco, começa a andar sobre as águas, mas atentando na força do vento, do mar, da tempestade, ele começa a ficar com medo. E ele começa, a Bíblia diz que ele começa a afundar. E enquanto ele estava afundando, Jesus o toma pela mão e volta com ele para o barco. Mas é muito interessante, porque se você parar para pensar, eles estavam no meio de um grande lago, no meio do mar. Mas eles tinham um barco. E esse barco dava para eles segurança. Eles tinham um ponto de apoio, um ponto de segurança que fazia com que eles estivessem seguros no meio de um grande mar, de um grande lago. Então estava tudo bem. Só que Pedro tem a ousadia de deixar esse ponto de segurança e ir até Jesus. Mas enquanto ele estava caminhando na palavra de Jesus, fazendo algo sobrenatural, ele começou a ter medo. Porque ele reparou na força do vento e na força do mar. E por causa disso ele começou a afundar. Mas enquanto ele olhava diretamente para Jesus, a Bíblia diz que Pedro caminhou sobre as águas. E eu sei que infelizmente muita gente coloca a ênfase que Pedro afundou, mas eu quero dizer para você, eu nunca conheci outro, irmãos, que andou sobre as águas.
Pedro foi o segundo. Se você já teve a oportunidade, eu confesso que eu já tentei, não consegui. Afundei, quase bebi água, mas eu orei pelo menos uns 10 minutos antes. E eu disse, Senhor, não tem ninguém olhando, vai que funciona, e eu... Bluf. Mas pelo menos eu tentei, não sei se você já teve a ousadia. Mas Pedro andou sobre as águas, irmão. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele estava fazendo algo extraordinário. Enquanto o seu foco estava correto, enquanto, irmãos, ele estava com os olhos fitos em Jesus, o sobrenatural estava acontecendo. Mas quando ele passou a olhar nas coisas naturais, na força daquilo que poderia ser empecilho para ele, não teve outra, irmãos, ele passou a afundar, começou a afundar. E se ele não tivesse pego na mão daquele que está pronto para segurar-nos em toda hora, em qualquer momento, ele teria afundado, mas a Bíblia não diz que ele afundou, diz que eles voltaram para o lugar de segurança. Aleluia, aleluia. Querido, o que pode ter tirado o seu foco? Ou que pode ter tentado roubar de você a visão clara da palavra de Cristo? Se algo tentou, querido, está na hora de estender a mão para aquele que não pisa na cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Aleluia. Mas aquele, irmãos, que disse, eu jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Se você não está correndo na mesma velocidade que antes, arrependa-se. Se você correu mais veloz do que está hoje, é tempo de voltar. Tomar um fôlego, irmão, e correr com mais velocidade, porque Jesus está voltando. E você não tem tempo para perder tempo. A tua vida não te pertence mais. Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que o evangelho seja pregado. Qual o preço precisa ser pago? O preço de Jesus na cruz não foi, irmãos, maior do que qualquer preço que você possa pagar. Na verdade é o inverso. O preço que você possa pagar não foi maior do que o que ele já pagou. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vai comigo para Ezequiel, capítulo 37. Pessoal da música pode subir, por gentileza. Ezequiel capítulo 37, no verso 7. Glória a Deus. Diz assim, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, cada osso ao seu osso. Não de uma forma desorganizada, mas aquilo correto no lugar certo. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito,
profetiza, ó filho do homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminado. Portanto profetiza e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia. Deus é aquele, irmãos, que coloca cada osso junto ao seu osso. Deus é aquele que coloca cada órgão no seu devido lugar. Deus é aquele, irmãos, que nos colocou como corpo de Cristo, de uma forma justa, bem ajuntada, irmãos. Cada membro no seu devido lugar. E se de alguma forma você hoje à noite não se sente no lugar onde Deus te colocou, eu quero dizer, existe uma palavra do Espírito dizendo: volte, esteja no lugar certo, esteja no lugar exato onde eu te criei, esteja no lugar certo onde eu te coloquei. Aleluia, aleluia. Ele disse: eu vejo ossos secos. Deus disse: eu vejo um grande exército. Eu vejo ossos sem vida, pele, carne, mas não tem vida. Ele disse: profetize sobre eles, para que sopre o Espírito, para que a vida venha sobre eles, para que eles saiam da sepultura, e para que eles sejam o meu Deus, para que eles sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Sabe que ninguém pode parar você, querido? E essa madrugada eu tive um sonho, e eu me vi na beira de um lago, e havia uma canoa, e alguém estava do meu lado, e eu não conseguia ver exatamente quem era, mas alguém de estatura maior, o que não é tão difícil assim. E ele disse: entra. E eu olhei, irmãos, para aquela barca, e eu disse: estou fora. Porque, irmãos, estava tudo muito escuro, e eu olhava e eu conseguia ver apenas uma água escura e tudo muito negro. E ele disse mais uma vez: entra na barca, porque eu vou junto com você. Eu falei: não, olha para essa barca, isso vai fundar com nós dois, e a gente vai fazer o que aqui? Não tem mais ninguém. E aí ele se enfureceu, e ele chutou a barca, e disse: aquilo que eu disser para você fazer, você vai fazer. Porque eu estou aqui. E ele me tomou pela mão, e nós mergulhamos naquela água. E eu não conseguia ver nada. E ele dizia: você só precisa nadar. E irmãos, eu dava algumas poucas braçadas, e de repente eu coloquei o meu pé no fundo do lago. E nós fomos caminhando, e a água foi ficando cada vez mais rasa. E eu estava pisando em algo sólido e nós saímos do lago. E aquela pessoa que estava do meu lado disse: nunca deixe de confiar
na direção que vem de Deus. Mesmo que você não esteja vendo com clareza aquilo que está diante de você, a bênção está na obediência, não naquilo que você acha, não naquilo que você pensa. Aleluia, você pode ficar de pé, querido. Deus disse para Moisés, e eu vou finalizar com isso mesmo: Moisés, separa 12 príncipes, espias, para espiarem a terra de Israel. E eles disseram: olha, Senhor, quando voltaram, a Bíblia diz que relataram a Moisés: olha, a terra é verdadeiramente terra que mana leite e mel. Um cacho de uva, irmãos, que tinha que carregar 2 pessoas. Nunca vi um negócio desse. Mas nós somos como gafanhotos aos seus olhos, aos nossos próprios olhos. E porque eles não conseguiram ver da forma, da maneira que Deus estava vendo. Porque Deus disse: essa terra já pertence a vocês. Vocês só precisam estar no lugar de obediência. Já pertence, já é vosso. Apenas vai. Só vem, disse Deus. Só obedece, só vem, só vai, está tudo certo. E aqueles que não conseguiam ver como Deus vê, influenciaram a outros que nunca entraram na terra prometida, que nunca experimentaram o melhor de Deus, porque foram influenciados, por quem não conseguia ver da forma correta, do jeito que Deus vê. E aí, décadas depois, eles entraram espias também na casa de uma mulher, de uma prostituta chamada Raabe. E ela diz algo muito interessante. Ela diz assim: olha, quando nós ouvimos que o povo que saiu do Egito estava contra nós, nós dissemos: nós somos como gafanhotos e seremos comidos como pães. Porque quem poderia ir contra o povo do Deus de Israel? Quem poderia ir contra o povo do Deus de Israel? Quem pode ir contra esse povo? Quem pode ir contra o povo de Israel? Essa é uma noite, querido, que Deus está dizendo: coloque os óculos sobrenaturais, coloque os óculos espirituais, ajuste o foco, veja como Deus vê. Ele é exaltado, erga suas mãos, exaltado no céu. Rosso. Eu louvarei, Ele é exaltado, o Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Isso Ele é. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade
Queridos, o Senhor fala no meu coração sobre algumas pessoas que estão com receio na área financeira e na sua vida profissional, como que durante essa semana, por determinada situação, medos, receios sobre a vida financeira de algumas pessoas está tentando se alojar. Existe alguém assim que hoje à noite, aleluia, 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 alguém mais, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode orar um pouco em outras línguas nesse momento, querido? Feche seus olhos. Rodo com sambrena macha catanara braço do colte nembrena miora lebras. Sundi quiete nembrodo colta na mamaya so que tenere bras. Chumbro do code que denere brana mada cato nororo bros. Roco chamrena mia sambra da catenere lebras. Nós quebramos toda e qualquer intimidação no nome de Jesus. Repreendemos agora toda e qualquer atuação do diabo na vida dos nossos irmãos. E nós liberamos uma palavra profética dizendo: não vai faltar, vai sobrar. Declaramos, Pai, a bênção do Senhor em manifestação sobre a vida dos nossos irmãos. Declaramos vindo provisão do norte, do sul, do leste e do oeste. Eu declaro, Pai, estratégias divinas. Eu declaro, Pai, recebendo direções do Espírito, olhos espirituais sendo ajustados, para que possam ver a provisão do Senhor. Eu declaro, Pai, a mesa que está posta sobrenaturalmente se manifestando diante dos seus olhos. Eu declaro, Pai, livramento na vida financeira. Eu declaro que não vai quebrar. Eu declaro que não vai faltar. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, as janelas dos céus sendo abertas e descendo sobre eles uma bênção que vem com uma poderosa abastança. Em nome de Jesus, Pai, nós quebramos, como tua igreja, todo e qualquer intento do diabo sobre a vida deles. Oh, rabacacendere de bras, rede que sombro do cote nembrena miore le bras, arramacandenere brede que sombro bobo chacandenere bras. Rudo cote ne minimian socote ne mrana madagache de que te de bras. Restauração da vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Um ano de libertação, um ano de perdão de dívidas, um ano onde cativos são libertos, um ano onde aqueles que deviam sendo perdoados. Eu declaro, Pai, que toda culpa e condenação sendo quebrada pelo poder da unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Oh, Ele é o Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, Pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. declara só a igreja. Queremos o Teu nome. Declara isso de todo o seu coração. Queremos o Teu nome. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, porque tu és grande, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. não há outro igual a ti, Jesus. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas. Querido, alguém chegou aqui hoje à noite com dores estomacais, com desconforto. Alguém chegou aqui? Você chegou? Vem aqui à frente. Levante suas mãos. Diz assim comigo: Senhor Jesus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, toda a minha vida sempre pertenceu ao Senhor. Oh. Milagres eu vivi. Eu creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Oh, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Oh, eu creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais, Ele é bom.
sua voz e diga isso, querido. Milagres. Não tem como, não há como duvidar. Tu és Deus, restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei. Bom demais para não ver. Bom demais para não ver. Bom demais para não crer. 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 Ele é bom. Bom demais para não crer. Oh, Eu já vi câncer ser curado, tumor desaparecer. Não me diga, ele não pode. Não me diga, ele não pode. Eu já vi morto levantar. Eu já vi loucura sair. Não me diga, ele não pode. Não me diga, ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga, ele não pode. Não me diga, ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e o seu filho viver. Não me diga, ele não pode. Eu sei que ele não pode. Eu creio que tu és Deus restaurador. Deus que fala em meu favor. Milagres eu verei. Bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador. Deus que cura por amor. Milagres eu verei. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Bom Ele é bom, ele é bom. Ele é bom. você pode dar um abraço nessa pessoa que está perto de você, querido. Sai do seu lugar nesse momento. Encontra alguém que você possa abraçar. Oh, rebeche que ele chamreda com. Oh, ramasso conta ele brede cresce. Oh, no brodo cos. Se contona manda que te mais. Recebi um novo coração do Pai.
transformado, coração respirado, Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos como e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos ficar até domingo? Bora ficar até domingo, gente?